Pai querido, nós te louvamos por aquilo que tu já tens falado conosco, aquilo que tu já tens feito nas nossas vidas nesse momento, mas nós cremos no poder da tua palavra anunciada, de estabelecer a salvação, a redenção, o perdão, uma nova vida para cada um de nós e para a tua igreja como um todo. Por isso queremos agora abrir nossa mente, nosso coração. Queremos pedir que tu venhas sobre o Dudu com o teu Espírito Santo, uses ele a falar conosco, com autoridade, com humildade, com amor, mas também com ousadia e intrepidez que são próprias tuas, Pai, para que se estabeleça em nós a tua vontade. Então fala conosco, Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Gente, como o Leoni falou, a gente está nessa série chamada Centralidade da Cruz. A gente não sentou e pensou, vamos criar um nome super inovador, ou vamos criar uma nova ideia. Não, a centralidade da cruz é o que é o básico, é o que é a base do evangelho que pregamos e buscamos viver. A cruz como um centro. E essa cruz como centro, o Leonir ainda falou para a gente, né? A gente viu aqui semana passada, quando a gente falou sobre a cruz e eu, essas duas realidades da cruz. Ao mesmo tempo que é um grande símbolo do amor e da expressão desse Deus que vem, a cruz também revela o quanto que eu e você somos terríveis. O quanto que esse Cristo teve que passar por aquilo que deveria ser para mim e para você. Porém, nem capazes de ir para a cruz a gente é, porque seríamos uma oferta recusada por Deus, porque Deus só aceita a oferta de Cordeiro perfeito. E, nesse caso, a gente morreria em vão. E esse é esse Deus que vem e morre. Como o Leoni falou, não só porque tu é muito especial e muito querido, muito lindo, mas porque eu e você também somos terríveis, pecadores. E carecemos desse amor. Mas para a gente só dar um breve resumo, como que a gente chega até essa cruz, e serei muito breve, só alguns tópicos, é importante a gente lembrar, então, que o homem foi feito para se relacionar com Deus, para andar no jardim, para falar face a face com o Pai, para quem sabe sentar debaixo de um pé de laranja, espalhar uma laranja com ele, quem sabe andar pelo jardim, ver os peixes, trocar uma ideia, sentar numa pedra e falar, hoje está bom, está frio hoje, né? Sabe, até esse papo mais básico que às vezes a gente tem no elevador, era para ter esse papo mais básico até com o próprio Deus, do tipo, acho que vai chover, hein? O que tu me diz, Deus? Era para ter, a gente foi criado para ter essa vida, esse relacionamento com Ele. E também ter relacionamento no mais profundo, íntimo que a gente poderia ter. Nele era para a gente poder derramar as nossas lágrimas, ter os nossos abraços, olhar para o Pai e falar como é bom viver contigo. Mas a gente foi rebelde. O homem, enquanto homem rebelde, se afastou de Deus por desobediência. E aí começa um sistema, no Antigo Testamento, de sacrifícios constantes, o primeiro tópico. Está um pouco pequeno aí, não dá para ler mais ou menos. Marte, está dando para ler? Não. Eu vou ler especialmente para ti, então, Marte. No Antigo Testamento, a gente tem, então, um sistema de sacrifícios constantes. Qual foi a forma, então, para que esse pecado, para que a gente pudesse, de alguma forma, ser perdoado por Deus, era o sacrifício de animais. Se entregava animais, só que esse sacrifício era sempre tinha que estar fazendo esse sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento, por si só, ele não tinha uma eficiência eterna, digamos assim. Por isso, o segundo ponto, a limitação dos sacrifícios no Antigo Testamento. Não era que uma vez a pessoa ia lá e entregava um cordeiro, um novilho perfeito e estava tudo certo. No outro ano tinha que entregar de novo, em outra festa tinha que entregar de novo, porque ele não bastava uma única vez. Então, o sacrifício no Antigo Testamento, ele tem essa limitação. Quando vem Cristo, aí a coisa muda. Porque Cristo não precisou ser sacrificado várias vezes. Um único sacrifício foi suficiente. Porque Ele era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Uma única vez que esse Deus foi para a cruz, por amor a mim e a você,
é suficiente. Então a cruz entra como esse sacrifício perfeito. A obra da cruz é esse sacrifício que basta uma vez para a eternidade, para tudo aquilo que está por vir, para tudo aquilo que aconteceu. A centralidade do Evangelho se dá nesse Cristo que vai para a cruz. E acaba com esse sistema sacrificial, com esse sistema de sacrifício de animais, para aqueles que acreditam então em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí tem uma nova aliança, que agora é essa aliança em Cristo. Fala lá que quando Jesus então foi crucificado, o véu que separava o acesso a Deus dentro do templo, que só o sacerdote poderia ter, como que ele poderia entrar lá nesse local da presença de Deus? Através de sacrifícios de animais e de ritos de purificação. Quando Cristo então morre numa cruz, fala que esse véu se rasga. E agora todos nós temos acesso a esse Pai. Todos nós temos acesso a esse Deus. Por quê? Porque nós somos bons, queridos, belos e perfeitos? Não. Mas porque aquele que foi para a cruz é bom, belo, bonito, perfeito. E não só porque ele foi para a cruz, porque ele ressuscitou e ele está vivo. É assim que temos acesso ao Pai. Por isso que a cruz é a centralidade da nossa fé. Não existe fé sem cruz. E vamos falar um pouco sobre isso também. Então, através desse caminho, nós temos então acesso ao Pai. Mas uma pergunta que eu deixo aqui, tá, beleza, entendi. É através da cruz. E uma vez que eu chego à cruz, que eu me achego a ela, o que tem depois da cruz? Sabe novela? A maioria das novelas acaba em casamento, já viram? Todos os casaizinhos casam. Eu pensei que a vida era assim, né? Eu casei e falei, agora deu, feliz. Aí que eu me liguei, nossa, agora que a vida está começando. Aí na novela, a mulher lá, que é a protagonista dela, está grávida. Aí eu falo, agora viveram felizes para sempre. Olha, quando eu tive filho não foi bem assim. Aí é que o bicho pega. E a gente não pode se iludir achando que agora que eu cheguei na cruz, deu. Está tudo resolvido, não preciso fazer mais nada. Agora eu vou sentar aqui no meu cantinho e esperar Jesus voltar. É agora que começa. Uma vez que Jesus nos aceitou, agora começa uma caminhada, uma jornada com Ele. Por isso a pergunta, então, o que temos depois da cruz? Bonhoeffer foi um teólogo alemão que viveu ali, ele foi contemporâneo daquela época da Segunda Guerra Mundial, e inclusive foi um teólogo que lutou contra toda essa questão de Hitler e do nazismo. Ele foi contra até a própria igreja institucional na época que apoiava todo esse regime. Ele tem uma frase de um livro chamado Discipulado que é muito interessante, que ele fala assim: cada qual entra sozinho no discipulado, porém nele ninguém fica só. A comunhão da igreja é dada a quem ousa tornar-se indivíduo ao seguir as palavras de Jesus. Obviamente que a palavra discipulado aqui vem de discípulo. Discípulo era aquele seguidor de Cristo, que andava junto com outros, seguindo a Cristo, tendo Cristo como exemplo. Uma vez que chegamos na cruz, o que tem depois da cruz é discipulado. É uma caminho agora onde eu olho para Cristo e falo, eu quero ser igual a Ele. Mas, certamente aqui, conforme Bonhoeffer coloca, eu posso até me chegar sozinho nessa cruz, nesse discipulado. Mas pós-cruz, não existe lugar para andar sozinho. Cada qual entra sozinho no discipulado, porém nele ninguém fica só. Desculpa, gente, para mim não entra aquele papo de tipo, não, eu não vou na igreja, eu aceito, eu tenho Deus aqui, eu tenho só minha fé. Não vem para mim com esse papo aí de eu e a minha fé e esse Deus me basta. Porque Deus usa pessoas para trabalhar na minha fé. Deus usa pessoas para moldar o meu caráter. Deus usa pessoas nessa caminhada de discipulado para olhar para mim e falar assim, Dudu, tu está totalmente equivocado. Uma vez que vive somente eu e esse Deus nessa minha fé individual, por muitas vezes eu viro juiz de mim mesmo. E sendo eu juiz de mim mesmo, eu olho a Bíblia e falo, Deus está me falando isso, então é isso e pronto. E não tenho o conselho da multidão, dos irmãos, a olhar para mim e falar, dá uma segurada aí que tu está equivocado. Quando eu decidi fazer FATEV,
que inclusive ontem teve a sua última formatura aqui, um momento muito bonito, representativo aqui na sua história. Ontem foi a última formatura aqui no templo. A Kathleen, que cuida dos nossos jovens aqui, ela se formou. Mas quando eu decidi fazer FATEV lá em 2014, que eu vim para cá fazer, eu cheguei para um pastor amigo meu, para o André, e falei: André, é o seguinte, cara, eu e a Naena casados, não tinha o livro ainda, obviamente, mas com profissões e tudo certo em Floripa, eu trabalhando de publicitário, a Naena arquiteta, sabe aquela historinha toda bonitinha, já com carro, apartamento ali, não gastava nada. E de repente eu fui falar com o André, falei: pô, tô com um negócio de, sei lá, cara, de acho que Deus quer mais da nossa vida. E aí o André me falou, naquela época o André era professor da FATEV, e ele falou para mim assim: Deus vai usar pessoas para confirmar teu chamado. Esse Bonhoeffer fala a mesma coisa. E o Mário, pastor também da FATEV, me falava muito isso. Existe um chamado interno e um chamado externo. Esse chamado externo é quando eu escuto quem está à minha volta. E foi assim. Quando eu cheguei para os meus pais e falei: pai, eu estou a fim de largar tudo e estudar teologia em Curitiba. Eu pensei, né, meu pai vai me matar, né? Me ajudou a pagar a faculdade de publicidade, agora eu estou falando que vou largar tudo. E meu pai falou: filho, se é o que está no teu coração, vai, e se precisar de ajuda, eu estou aqui. Fui falar com o meu sogro, com a minha sogra, vai. Aí eu fui falar com o meu chefe, meu diretor de criação na agência de publicidade. Fazia 3 meses que eu tinha chegado nessa agência. Aí eu pensei, cara, 3 meses de trabalho só, é período de experiência. Eles queriam porque queriam um redator e agora eu vou falar que vou abandonar tudo. No mínimo esse cara vai me dar uma esculachada e falar: vai-te embora daqui. E aí cheguei para esse chefe que eu nem conhecia ele direito, falei: cara, eu estou pedindo demissão aí, eu sei que só estou 3 meses, mas... bem pessoal aqui, eu vou falar para ti, eu estou com um negócio de estudar teologia. Daí ele olhou para mim e falou: vai, cara, quando Deus chama, não tem o que fazer mesmo. Eu falei, tá. Ele falou: não, eu sou batista, não sei o quê. Eu falei: eia, Deus está usando até os batistas. Que isso? Brincadeira com os irmãos batistas. Se tu é batista e está aqui, foi só uma brincadeira. Mas aqui é a igreja luterana, de repente tu confundiu também. Não. Mas Deus foi confirmando nessa caminhada. Pessoas, e até hoje assim, pessoas que olham e falam: olha, então por isso que depois da cruz tem comunhão. Por isso que depois da cruz, nessa caminhada de discipulado, não é mais uma caminhada sozinha. Não é mais uma caminhada por mim mesmo. Porque agora tem comunhão. E eu quero ler um texto para vocês que fala sobre isso. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para os Coríntios, e ele fala o seguinte, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. O corpo humano tem muitas partes. Começa com uma aula de anatomia aqui, né? O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Só, desculpa um parênteses, eu estou lendo na NVT, tá? Nova versão transformadora. Alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam orelha não, nariz aqui, né? Acho que está equivocado isso aqui. Como seria o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas,
enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofrer, todas sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos todos, vocês são o corpo de Cristo. A cada um é uma parte dele. Bom, essa analogia que Paulo está fazendo aqui, eu acho muito perfeita. Por quê? Porque a gente sabe e sente na pele essa analogia que ele está falando. Somos corpo. E ninguém aqui é só mão, ninguém é só pé, ninguém é só olho. Se você se olhar no espelho, você vai ver que somos uma unidade formada por vários membros. E quando ele fala de sofrimento, tem a ver com isso também, né? Quando você está com dor de cabeça, você não deixa a cabeça em casa e sai. Eu tenho um problema de reumatismo. Eita coisa, hein? No alto dos meus 36 anos, no quadril. Quando ataca o meu reumatismo e dá uma crise, eu não consigo deixar meu quadril em casa e falar: desculpa, quadril, hoje você não vai junto. O corpo todo padece, eu fico mancando, e aí como eu fico mancando com o quadril, começa a afetar a coluna, e daqui a pouco eu estou com dor, e eu fico tão tenso, começa a doer a cabeça, e aí, rapaz? Assim é o corpo. Se uma parte sofre, toda sofre. Eu acho interessante no versículo 12, quando ele começa a falar então sobre isso, que assim como é o corpo, que tem vários membros, assim é o corpo de Cristo. E aí tem uma realidade desse corpo que a gente tem que se atentar. Lá em Atos vai falar que, no último versículo, na última frase do livro de Atos, do capítulo 2, vai falar: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor Deus ia acrescentando para a igreja primitiva, para aquela igreja lá de Atos, logo depois que Jesus morreu, foi crucificado e voltou ao Pai, fala que o Senhor, o próprio Deus, ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Tem uma realidade desse corpo que nós temos que se atentar. Os membros que vão chegando, e agora eu estou falando membro não enquanto membro institucional de membresia luterano, mas os membros, cada um, eu e você, que vão chegando nesse corpo, é obra do Espírito Santo de Deus. Isso não é porque a nossa igreja é bonitinha, bela, formosa, cheirosa. Quem acrescenta membros no corpo é o próprio Deus. Ufa! Já que é o próprio Deus, eu não preciso fazer nada, né? Não. Porque eu e vocês somos usados também para falar desse Deus que chama. Mas a responsabilidade é maior. Toda vez que chega um visitante, que chega alguém novo, e não necessariamente que chega num culto, mas alguém que está se aproximando da sua vida, você então agora enquanto servo de Cristo, é Deus falando: cuida porque eu que estou colocando esse no corpo. É responsabilidade. É responsabilidade. E responsabilidade sobre acolher novos membros não é só dar uma lembrança no culto e falar seja bem-vindos, faz parte, mas é cuidado, é caminhada. Por isso que depois da cruz tem discipulado, tem comunhão. Porque o próprio Deus é quem vai acrescentando, vai acrescentando. Eu e você fomos acrescentados ao corpo por obra desse Deus. De repente você já nasceu numa família crente, de repente você é como eu, que não foi chegar depois na fé. Não interessa a forma e o caminho, não interessa o roteiro. É sempre esse mesmo Deus que vai inserindo as pessoas, que vai inserindo os membros nessa caminhada. E aí no versículo 13 ele vai falar que vivemos em unidade, embora sejamos judeus religiosos da época, né? Os judeus era esse povo que seguia todas essas tradições, os ritos. Ele vai falar, embora sejamos gregos, o grego tinha lá na sua fé, nas suas crenças, muita questão da filosofia. E ele vai falar, embora sejamos escravos ou livres, ele está falando, existe unidade nisso.
Existe unidade nisso. Os escravos aqui, é até interessante, aqui só um parente, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre escravos e lê ali em Romanos, em 1 Coríntios, escravos, a gente acha e liga logo com a nossa história do Brasil, com a escravatura que vem de origem africana e tudo mais, os negros. Lá tinha um contexto até diferente. Nesse período, por exemplo, os escravos eram aqueles no qual o Império Romano estava conquistando novos povos. Muitos escravos vinham desses novos povos conquistados. Então, nessa época, você via muito escravo branquinho de olho azul, porque estava sendo conquistado a Alemanha, o que é hoje a Alemanha, digamos assim, né? Toda essa região ali da Europa. E os escravos também não eram só usados exclusivamente, como a gente via aqui no Brasil, sobre a questão de mão de obra pesada e forçada. Os escravos, muitas vezes, eles eram matemáticos, eles eram pedagogos. Então, tem relatos até na Bíblia de escravos pedagogos. O cara era um escravo que a função dele era ensinar os filhos do seu senhor. Então, essa é a realidade. E é bom a gente se atentar, por estar ali na Bíblia, a Bíblia está relatando um contexto social. Não está afirmando que Deus é a favor da escravidão, tá bom? Ela está relatando um contexto social. É igual quando o pessoal olha lá no Antigo Testamento e vê o patriarca com 10 mulheres e fala, olha, Deus falou comigo. Irmão. Eu não sei como é que os caras têm esse pensamento, né? Porque uma só já dá um trabalho, né, Jacques? Brincadeira, Naina, te amo. Mas é bom a gente atentar a isso. A Bíblia está relatando um contexto social, tá? E ela viveu dentro de uma cultura. Não que Deus esteja aprovando homem tenham muitas mulheres. Inclusive, todo casamento que a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, com muitas mulheres, eles são testemunhos de coisas que deram erradas. Não por causa das muitas mulheres em si, mas justamente por causa dessa forma de conceber família. Isso foi só um parênteses. Voltamos à unidade. Quando Paulo fala, tem judeu, tem grego. Paulo está pegando os extremos aqui. Judeu e grego, escravo e livre. De repente, hoje em dia eu falaria, temos pessoas aqui de direita, temos pessoas aqui de esquerda. O que nos faz ser um? O número que a gente digita na urna? Ou aquele que foi para a cruz? Unidade não é uniformidade. Uniformidade é uniforme. Aí você que trabalha em empresa, que usa uniforme, sabe como é que tem que ser. Todo mundo igual. Igreja não é lugar de ser todo mundo igual. Porque senão, irmão, a gente ia ter que ir embora agora. Porque eu só estou vendo um monte de gente diferente. Estou vendo várias pessoas de classes sociais diferentes, estou vendo pessoas de idades diferentes, sei de pessoas aqui com gostos diferentes, sei de inclinações políticas diferentes. A gente ia ter que falar, gente, então tudo bem, aqui, ó, quem vota na direita vem comigo. Daí vem, mas tu torce para o Curitiba? Não, aqui é quem é da direita que torce para o Atlético. Mas tu torce para o Atlético, mas tu não é de Curitiba? Não, no fim tu vai ficar sozinho. Porque a igreja tem a ver com unidade. O que nos faz um? O que nos tem em comum? É o que Paulo está falando. Embora sejamos muito diferentes, aquilo que nos faz um tem que ser maior do que isso tudo. Quando a gente briga, quando o crente briga por causa de futebol, por causa de política, por causa de tudo mais, sabe por que a gente briga? Ou sabe o que acontece quando a gente briga? É como se a gente realmente olhasse para a cruz e falasse, isso aqui não importa mais, o que importa é a minha opinião, e se tu não pensa igual eu, você não pode ser crente como eu sou. Toda vez que a gente briga, a gente não está afrontando o irmão, a gente está afrontando a obra da cruz, que nos faz um. É isso que acontece. E vou te falar, se tu não tem paciência para caminhar com um irmão que é diferente, ainda bem que Cristo não é como você, porque senão Ele não teria paciência para te perdoar todo dia, porque você também não é parecido com Ele. Embora buscamos ser, mas sem Cristo somos uma afronta para Ele mesmo, por causa do pecado. Continuamos. Seguimos. E aí tem 3 realidades que eu trago para vocês sobre unidade. Se temos unidade,
Mas se nessa unidade não tem cruz, se essa nossa unidade não é a cruz, não é a obra de Jesus, unidade sem cruz é um clube. É um clube. E aí pode ser um clube de futebol, pode ser um clube de atrações aqui de Curitiba, né? Tem vários clubes aí. Se a gente se une, e o que nos une não é a obra da cruz, temos um clube. Isso não é igreja, isso não é corpo de Cristo. Por outro lado, se a gente tem cruz sem unidade, o que a gente tem é religiosidade vazia. Se falamos de Jesus, se falamos da cruz, mas não temos unidade, não caminhamos em unidade, isso é meramente discurso religioso vazio, porque a cruz gera unidade. A cruz de fato, a verdadeira cruz, a verdadeira obra de Cristo gera unidade. Se não gera, discurso religioso. Podemos até usar o símbolo da cruz, mas se não gera unidade, discurso religioso. Qual que é a terceira realidade, que é a que Cristo nos prepara? É uma cruz que gera unidade. Isso é corpo de Cristo. Isso é corpo de Cristo. Um lugar onde todos reconhecem que são pecadores, que carecem da obra da cruz, e ao olhar para o irmão, sabem, a gente está tudo igual. Mas o Marte fez uma coisa que eu não gostei. Mas eu já fiz tantas coisas que também não agradaram ao Marte, não agradaram aos outros. Ou você nunca magoou alguém, ou você nunca foi magoado, ou você nunca magoou a sua esposa, ou sua esposa nunca te magoou, ou seu irmão, seu filho, seu amigo de banco aí, o pastor. Ninguém está imune disso. Mas é na unidade que a gente olha um para o outro e fala, perdão. Por isso que, por vezes, a gente tem até constrangimento de cantar músicas como hoje foram cantadas, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, né? Ou tem aquela, somos corpo. Aí tem uns que cantam meio falando, eita, cambada de hipócrita. A gente fala isso. Mas se olharmos para a cruz, a gente vai ver que podemos cantar isso. Porque cantar somos corpos não tem a ver com aquilo que eu tenho condição de entregar, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez e pode fazer em mim, na vida do outro. Se eu for cantar, somos corpo, e assim bem, naquilo que eu sou, é hipocrisia pura. Porque por vezes eu sou falso, sou mentiroso. Mas se eu cantar isso olhando para a cruz, naquilo que nos faz únicos, que nos cria a nossa unidade, aí eu posso cantar. Porque de fato por mim mesmo eu não consigo, mas em Cristo somos corpo, bem alinhados, caminhando. Amém? Mas esse amém não foi que acabou não, hein, né, gente? Tem mais. Tem uma parábola que ela é bem interessante e ela nos ajuda a entender por que dessa unidade. Por que depois da cruz tem unidade? Primeiro, lembra quando chegam para Jesus e falam, e aí, quais são os mandamentos que realmente... Lembra que eles tinham mais de 500 mandamentos no livro da lei e alguém chega para Jesus e fala, me diz aí qual que é o mais importante, se tu sabe tudo mesmo. Que era nesse tom, eles queriam provocar Jesus. E Jesus fala, Mateus 22, 37, 39, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas Jesus continua e fala, e o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Podia ter parado no primeiro, né? Se ele para no primeiro, eu consigo ter aquela justificativa de, não, é só eu e Deus, não preciso ir para a igreja, não preciso estar com ninguém. Mas ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Não é optativo aqui, estar ou não em relacionamento com o próximo. É consequência de quem está com Cristo, viver com o próximo. É consequência. Estar no corpo é consequência de quem olhou para a cruz e se entregou para ela. Aí eu falo, então, tem uma parábola também lá em Mateus, que alguns traduzem como a parábola do mal credor, mas a parábola é uma história que fala mais ou menos assim. Tinha um rei, um poderoso rei, e tinha um cara que tinha uma dívida com esse rei. E esse rei então vai falar com esse cara e fala, olha, tua dívida é muito grande, tu está devendo muito para mim,
vou te dar umas opções aí, ó, e uma delas é, vende a tua mulher, vende os teus filhos, pega o dinheiro e me paga. Daí o cara fala, não, Senhor. Daí ele fala ali que ele suplica e fala, não, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, não sei o quê. E aí o rei olha para ele e fala, tá bom, a tua dívida é gigantesca, mas está perdoada, pode ir. Esse cara sai feliz. Tive a minha dívida perdoada. E quando ele está andando na rua, tem um cara que deve para ele. E quando ele olha para esse cara, sabe o que ele faz? Fala que ele gruda no pescoço desse cara e começa a sufocar esse cara. Esse cara devia 100 moedas para ele, de prata, bem menos do que aquilo que ele devia para o rei. E ele sufoca esse cara e fala, vai me pagar. E ele pede para outras pessoas, botem ele na cadeia, enquanto ele não me pagar, ele não sai da cadeia. Só que na parábola, Jesus conta que essa história chegou nos ouvidos do rei, do grande rei. O rei falou, rapaz, eu acabei de perdoar uma dívida gigantesca desse cara, e agora ele faz isso com alguém que está devendo para ele. Chama ele aqui de novo. Aí volta o cara. E o grande rei fala para ele, está negado o teu perdão. Esquece. Vai para a cadeia. Só vai sair de lá quando me pagar agora. O grande rei, nessa parábola, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Aquele cara que tem uma grande dívida com ele, sou eu, é você. Uma dívida impagável. Não tem como. Quando ele fala, está perdoada a tua dívida, nas entrelinhas disso está a obra da cruz. Porque é uma dívida que eu não posso pagar. Se não for o próprio Deus falar para mim, em Cristo Jesus está tudo pago. Em Cristo Jesus o teu pecado está perdoado. Se não for Ele, eu não tenho como. Eu não tenho condições. Então, quando o grande rei fala, está perdoado, é a obra da cruz na minha vida. Mas o que o grande rei espera? Que do mesmo modo que eu fui perdoado, que eu possa viver em perdão com meu irmão. Por isso que o rei, na parábola, anula o perdão. Ele está falando, eu te perdoei e tu não está passando esse perdão? E tu não está agindo conforme? Ou seja, a obra da cruz, aquilo que ela nos transforma, aquilo que ela nos molda, aquilo que ela vem e põe de novo na nossa vida, se ela não for vivida para o outro, para o próximo, é como se esse Deus olhasse e falasse para mim, tá, Dudu, então esquece tudo. Por que eu estou te transformando? Por que eu fui para uma cruz por causa de ti? Para te continuar não perdoando o teu irmão? Para te continuar vivendo em orgulho, em ego, em soberba? É por isso? Não. Então esquece o meu perdão. Ou seja, aquilo que a gente vive, aquilo com qual somos transformados por meio da obra da cruz, tem que se tornar verdade, realidade no meu relacionamento com outro, cara. Toda vez que você tiver uma atitude em relação ao outro, antes de ter essa atitude, pense, como que Cristo lidou com isso na minha vida? Assim você lida com o outro. Se Cristo te perdoou, trabalhe com perdão. Se Cristo te amou, busque o caminho do amor. A realidade da cruz nos leva para viver com o outro, mas não da forma que eu quero, da forma que Cristo trabalhou na minha vida. Assim Ele quer que eu trabalhe na vida do outro. É difícil? Muito. Não é fácil o relacionamento. A gente sabe disso. Geralmente isso aqui é muito lido em casamento. 1 Coríntios 13. Os noivos gostam disso. O amor é belo, é bonito. Irmão, 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente. Se o amor é paciente, porque vai ter cenário de impaciência. O amor é bondoso. Se o amor é bondoso, porque vai ter cenário que tu vai querer ser bem mal. O amor não inveja. Se o amor não inveja, é porque com certeza vai ter hora que tu vai ser um baita do invejoso. E olhar para o irmão, nossa, que carro novo lindo. Como é que ele consegue esse carro? O meu está aqui, falhando tudo. Não, ele deve estar fazendo alguma coisa. O amor não se vangloria. Se o amor não se vangloria,
é porque tem hora que a gente quer estar num pedestal. O amor não se orgulha. Se o amor não se orgulha, é porque com certeza tem hora que a gente fala: olhem para mim, joguem confete para mim. O amor não maltrata. A gente maltrata muito. A gente fere muito. O amor não procura seus interesses. Esse é difícil, hein? Até com máscaras de coisas boas, belas, bonitas, a gente pode fazer um baita de um trabalho social, pode ajudar o outro, o próximo, uma família. Dá para fazer tudo isso sem amor, quando a gente está preocupado com o nosso próprio interesse. O amor não se ira facilmente. Quer ver no trânsito, então? O amor não guarda rancor. Esse aqui, então, é uma beleza, né? Fez comigo, fez uma vez só. O amor não se alegra com a injustiça. Nós e nosso jeitinho brasileiro. Falamos e tocamos pedras em políticos e tudo mais, mas às vezes se dá uma forma também de, num jeitinho, eu me dar bem, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará, mas o amor não. Não é fácil viver em comunidade, não é fácil viver em unidade, mas para isso tem esse Deus que é amor. Se Ele fala que Ele é amor e Ele fala todas essas características de amor, é porque a gente vai precisar exercer isso, exercer perdão, exercer paciência, exercer mansidão, exercer domínio próprio. Então não é uma fórmula mágica, que eu aceitei a Jesus e a cruz e agora eu passo a lidar assim com meu irmão. Mas é um exercício diário. E por isso que a gente fala que, a Bíblia fala que é negar a si mesmo. É morrer para si mesmo e deixar que Cristo vive em nós. Porque se deixar na forma do Dudu, se deixar somente o Dudu querer operar tudo, eu vou me vangloriar porque estou aqui na frente falando, eu vou me orgulhar de ser aqui, de repente alguns me chamam até de pastor, veja só, onde chegamos, né, Marte? Só que em Cristo tudo isso tem que ser negado. Em Cristo eu tenho que olhar para o meu irmão e antes de querer julgar e falar, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque foi isso que Ele fez comigo. Eu só estou vivendo aquilo, eu só estou ecoando aquilo que o próprio Cristo fez comigo. Então, o que tem depois da cruz? Tem unidade, onde Cristo é o centro, onde a cruz é o centro, e onde juntos caminhamos, em perdão, em amor, em mansidão, para que sejamos conhecidos como uma igreja super legal, bonita e cheirosa? Não, para que o nome dele seja honrado, para que o seu reino seja expandido, e para que assim caminhamos em missão de anunciar esse reino, que é o tema de domingo que vem. A cruz e a missão, como que ela se dá? Agora sim, o amém final. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque essa unidade não depende de mim. Obrigado que ela não depende de nenhum título, não depende de nenhuma bandeira de igreja, de placa. Obrigado, Senhor, porque essa unidade, essa transformação, isso que nos faz um, vem de Ti. E não vem como uma coisa barata, porque a Tua graça, Senhor, ela não foi barata. Vem por causa da obra da cruz e a gente agradece por isso, Senhor. Que toda vez que a gente possa lidar com o nosso próximo, toda vez que a gente possa lidar, aqui dentro da Redentor mesmo, um com os outros, entre os ministérios, que a gente possa viver através das lentes da Tua obra de cruz. Não pensando e idealizando uma igreja que me agrade, mas sendo parte de uma igreja que acolhe, que receba e que conforte o outro, Pai. Que não seja para mim, que não seja do meu jeitinho, mas que seja conforme Tu quer, Senhor. E se para isso eu tenho que me negar, Senhor, que Tu nos ensine, Pai, a abrir mão de nós mesmos, Senhor, e poder viver aquilo que Tu tem preparado, individualmente, para que juntos e de forma coletiva sejamos sinal do Teu reino aqui em Curitiba, no ano de 2025, Pai, naquilo que o Senhor nos confiou,
enquanto médicos, enquanto professores, enquanto administradores, empresários, pastores, líderes, Senhor, voluntários. Que seja Tu, Senhor, fazendo, para que, através desse corpo, onde Tu é a cabeça, Tu seja glorificado. Amém.